Oi, amores! Vamos a mais um conteúdo aqui, uma aula maravilhosa sobre a não fixação de pigmentos. É um dos temas que eu mais recebo dúvidas, inclusive eu sempre faço um roteiro, né? É um dos temas que mais encheu a folha aqui, de tanta pergunta que vocês mandaram lá no Instagram. Inclusive, quem não me segue, @TaciPesaroli, vou deixar aqui. Essas dúvidas que eu tiro aqui nesses vídeos do YouTube vêm lá do Instagram. Então, se você não está lá, né, vá pra lá, siga lá. Eu sempre deixo as caixinhas de perguntas nos stories para vocês responderem. Sempre tem lives, aviso por lá também, enfim. Não percam nenhum conteúdo, porque custa R$0, né? Sempre falo isso. Gente, hoje nós vamos falar sobre a não fixação de pigmentos, tá? O que é a não fixação? Fiz uma micro, quando a cliente voltou com 30 dias, não tinha mais pigmento ali. Então, aquele pigmento não teve fixação. Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Acabaram de ligar uma máquina de construção aqui perto. Então, esse barulho aparentemente vai continuar. Quando e como que eu sei que não fixou? Muita gente tem essa dúvida. Acontece assim no processo de cicatrização de um pigmento. Eu fiz uma micro hoje. Esse pigmento vai ficar um pouco mais escuro, vai dar uma casquinha, vai ter uma resposta imunológica em cima daquilo ali, né? O meu corpo vai ter uma resposta imunológica, ele vai ativar o meu sistema imunológico contra aquilo ali, porque ele não sabe se aquilo ali é um patógeno, né? Se aquele pigmento é um patógeno, é um corte na pele, então é uma agressão, a gente chama de injúria, né, na verdade, mas é uma agressão nessa pele, então o meu corpo ele vai responder aquilo ali. E como que ele vai responder? Ele vai cicatrizar aquilo ali, né? Vai tentar expulsar o máximo de pigmento que ele conseguir, vai dar uma casquinha mais escura, essa casquinha vai arrancar, e aí depois de 30 dias a gente consegue ver se aquele pigmento teve ou não fixação ali. Tá, se eu fiz a micro, deu 5 dias, arrancou as casquinhas, não tem mais nada. E agora? E agora nada, não tem o que fazer antes de 30 dias, tá? Até os 30 dias é acalmar o seu cliente, porque pode fazer parte do processo natural de cicatrização. Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube sobre o que acontece no processo de cicatrização, que eu vou deixar em algum lugar aqui, o link aqui embaixo, enfim. Vai ter esse link aqui para vocês também assistirem essa aula sobre a resposta imunológica do corpo, sobre a cicatrização na hora da micro. Então, como e quando que eu sei que realmente não teve fixação, que eu fiz aquele procedimento ali à toa? 30 dias, tá? Ai, antes de 30 dias tá verde, azul, roxo, rosa, sumiu, não sumiu, tá feio. Não interessa. Antes de 30 dias não tem o que fazer. Acalma o seu coraçãozinho, porque eu sei que a gente quer o resultado para ontem, que a gente quer tirar a foto do pós imediato, né? Acabei de fazer a micro, tá lindo, e manter aquele resultado ali. Mas não é assim que acontece, a gente tem que trabalhar com a realidade, né? No mundo perfeito, ficaria lindo ali, idêntico ao pós imediato, mas a nossa realidade não é essa. Então a gente trabalha com a realidade, tá? Qual é o resultado esperado? O resultado esperado é que o pigmento ele se mantenha na pele praticamente igual no momento do pós imediato. Então, acabei de fazer a micro, tirei a minha foto. Daí 30 dias, o ideal é que esse pigmento se mantenha na pele com aquela cor um pouco mais claro, pode clarear um pouco, mas se manter naquela espessura e naquela cor o máximo possível. Vai depender da técnica que você fez também. Dermógrafo tende a expandir mais os fios. Põe isso no seu coração, aceita que dói menos, né? Pessoal que trabalha com dermógrafo e não trabalha com T-body, fala que não gosta de T-body, é porque nunca pegou T-body, tá? Todo mundo que eu conheço que trabalhava com dermógrafo e pegou o T-body se apaixonou, porque fica muito mais natural. E nós estamos indo para uma tendência mundial da naturalidade. É lógico que ainda vão existir clientes que gostam de uma sobrancelha marcada, que gostam, né, de um procedimento mais marcado. Eu mesma gosto da shadow, minha sobrancelha é shadow, eu gosto. Mas essa aqui não é a tendência mundial. A tendência mundial é naturalidade. As pessoas vão fazer os procedimentos e não querem que os outros percebam que elas fizeram o procedimento. Então, quesito naturalidade, eu sempre falo isso. O T-body é melhor, pelo menos para fio a fio, porque se eu falo de naturalidade, eu penso em fios, né?
Uma sombra não é tão real quanto fios, não é tão natural, vamos falar assim. Porque a nossa sobrancelha ela não tem sombra, ela tem fios. E nesse quesito, eu vou ter resultado de T-body muito mais natural do que dermógrafo. Então, o resultado esperado é que a cor se mantenha, o jeito se mantenha, a espessura dos fios se mantenham. Eu vou postar aqui um videozinho nesse vídeo, vou postar um vídeo nesse vídeo, mas é isso. De um resultado cicatrizado, foi a micro da minha irmã, pra vocês verem, os fios ficam fininhos, a cor fica muito próxima da sobrancelha natural e é assim que deve ser, tá? Esse é o resultado esperado. Tá expandindo, não tá fixando, tá alterando a cor, enfim, erro. Tem algum erro, tá? Então, a gente vai falar da não fixação, que é um erro, né? Tem vários motivos de não fixar e nós vamos conversar sobre isso. Motivos da não fixação. Tá, se eu fiz uma micro, não fixou, fiz 3 retoques, não fixou, enfim. Por que não está fixando as minhas micros? Gente, primeira coisa, profundidade. São 3 motivos. 3 motivos. Profundidade errada. Se eu só arranhar essa pele, eu não chegar na profundidade ideal, eu não vou ter fixação. Você pode fazer retoque 15 vezes. Se você não chegar na profundidade, não vai ter fixação, tá? Primeiro. Segundo, os cuidados pós do cliente. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não existe regra, na verdade, mas cada profissional segue um protocolo ali. Mas, enfim. E o terceiro fator, que é também muito predominante aí nos erros de fixação, da não fixação de pigmento, é o processo inflamatório, tá? Vamos falar de cada um aqui. A profundidade. Se você, põe no seu coração, se você não entender como conferir a profundidade ideal em cada procedimento que você fizer, você não vai ter fixação e não vai ficar legal, tá? Você pode fazer 20 retoques, não vai ter fixação, certo? Como que eu vou identificar essa profundidade ideal? Nossa pele, cada organismo é um organismo, então cada pessoa tem uma pele. Vamos falar disso? Porque as pessoas entram na micro e falam assim: a profundidade ideal é 0,6 milímetros. Beleza, essa profundidade é da pele de quem? Vocês compreendem que cada pele vai ter uma espessura? Eu não posso ir a 0,6 milímetros em todas as peles, porque tem peles mais grossas, que eu não vou chegar na profundidade ideal, e tem peles mais finas, que eu vou ultrapassar a profundidade ideal e eu vou causar uma mancha, uma hiperpigmentação, vai ficar cinza e vai expandir, porque eu ultrapassei essa profundidade ideal. Então, não existe a profundidade ideal. A profundidade ideal, ela existe para cada pele. Tem uma pele mais fina, que é uma profundidade menor. Tem uma pele mais espessa, uma pele mais oleosa, tende a ser mais espessa, eu vou poder pesar um pouquinho mais a mão. Agora, eu tenho uma pele madura, a mão é ultra leve, porque a pele madura, ela corta muito fácil, ela é muito sensível e ela é muito fina. Como que eu vou saber identificar isso? Vou colocar um vídeo nesse vídeo aqui na tela para vocês verem. Sempre que eu fizer um corte, independente se a pele é madura, se é oleosa, se é jovem, enfim, independe. Eu vou fazer o corte. Vamos falar que o corte tá aqui assim, ó, reto assim. Eu vou puxar para as laterais, vou tentar abrir esse corte. Quando eu abro, a pele tem que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que ver, a hora que eu abro o corte, as beiradinhas da pele aqui aberta e o corte e o pigmento lá no fundo. Essa é a profundidade ideal, eu vou deixar um vídeo na tela. Ó, eu abro, eu vejo o corte, eu volto, o corte fecha. Abro, eu vejo o corte, eu volto, o corte fecha. Mesma coisa em toda a sobrancelha. Abro, vejo o corte, fecho, o corte fecha. Profundidade perfeita. Certo, aprendeu a ver a profundidade ideal. Pessoas de pele madura, a gente vai com a mão mais leve. Pessoas de pele oleosa, pode ir com a mão um pouquinho mais pesada. Mas se está sangrando, diminui o peso de mão. Ai, Tássia, mas eu vi micros, pessoas fazendo micro que tava sangrando. Sangra, pode ser que sangre, tá? Não é a maioria, mas pode ser que sangre um pouquinho. Agora, se você é iniciante, se você não sabe se tá sangrando porque a pele é sensível ou se existe, né, a dúvida de estar indo muito profundo, vai mais leve. Porque se você fizer um erro aí de profundidade, vai ficar cinza, vai expandir
e vai ficar muito feio, vai ter que pagar despigmentação a laser para essa pessoa depois. Então, tá com dúvida, vai com a mão mais leve, certo? O segundo fator que vai influenciar na não fixação de pigmentos são os cuidados pós, tá? Que eu vou falar um pouquinho aqui. Tássia, Escuto muito essa pergunta. eu vi o seu vídeo, eu vi você falando que você usa o reparador dérmico tal. Por exemplo, uso óleo de girassol, uso Cicaplast, usa, sei lá. Mas eu fiz uma micro numa pessoa e a pessoa me passou pra usar outra pomada. Ela tá errada. Gente, não existe isso, tá? Cada profissional vai trabalhar com um protocolo que funcione para ele. Então não existe regra, eu não posso delimitar que todo mundo vai usar a mesma coisa. Isso não existe. A única regra dos cuidados pós, que é realmente regra, a gente entende que não arrancar o pigmento, né? Porque se eu arranco o pigmento ele não tem fixação, e hidratar a pele para eu manter esse pigmento ali cicatrizando durante o tempo necessário. Porque se a pele fica muito seca, a casquinha pode arrancar muito rápido. Ok, só isso, tá? Ai, mas a pessoa usou Cicaplast, a pessoa mandou usar óleo de girassol, a pessoa mandou usar vitamina não sei o que, a pessoa... Não existe regra. Por exemplo, eu sou esteticista, tá? E aí, você vai fazer uma limpeza de pele comigo e eu vou usar um protocolo na sua limpeza de pele. Eu não trabalho com limpeza de pele, tá? Isso é um exemplo. Eu vou fazer um protocolo na sua limpeza de pele. Eu vou usar um sabonete de ácido glicólico, depois eu vou fazer uma esfoliação abrasiva com um esfoliante de microesferas, depois eu vou fazer não sei o que, blá blá blá. Esse é o meu protocolo. Aí você vai na minha irmã, exemplo, outra pessoa, que ela também vai fazer uma limpeza de pele em você. Só que ao invés do sabonete de ácido glicólico, ela vai usar um sabonete de ácido salicílico. Ao invés da abrasão com as microesferas, ela vai usar um peeling de diamante, por exemplo, que também é abrasivo, mas é um outro tipo de abrasivo. Tá errado? Não está errado. São protocolos diferentes que cada profissional vai adaptar com relação com o que ele acredita que seja melhor para aquela cliente, tá? Então, Ai, Tássia, eu usei na minha sobrancelha o produto tal porque a fulana me passou e ela é muito ruim. não existe isso. Cada profissional vai utilizar um protocolo que dá certo e que ele acredite que funcione, tá? Então, a única regra aí dos cuidados pós são hidratar a pele, são as únicas regras, né? Hidratar a pele, né? Não deixar cicatrizar sozinho, então hidratar com algum reparador dérmico. Tem da Nativos, tem o Long Life, tem o Cicaplast, tem alguns olhinhos também, tem gente que usa manteiga de cacau, sei lá, algum reparador dérmico, vitamina, enfim, e não arrancar as casquinhas. É isso que vai fazer parte do cuidado pós e ponto. Não existe regra, tá? Cada profissional vai cuidar de um jeito. E o terceiro fator que eu quero falar aqui é de processo inflamatório, tá? A gente entende hoje que quanto maior o processo inflamatório, que é o seguinte, quando eu faço um corte na minha pele, que a micro é um corte, eu causo uma resposta imunológica na minha pele. Ponto, o meu corpo viu que é um machucado, a pele está aberta, tem sangue, então eu vou ter uma resposta imunológica àquele pigmento, àquela injúria que eu fiz ali na pele, certo? Essa resposta imunológica a gente chama de processo inflamatório. Toda vez que eu causo alguma injúria na minha pele, eu vou ter um processo inflamatório. Exemplo, caí, ralei o joelho, eu vou ter uma resposta imunológica e um processo inflamatório ali. Sei lá, cortei, queimei, fiz uma micro, fiz um peeling no rosto, eu vou ter um processo inflamatório, uma resposta imunológica àquilo ali. Porque o meu corpo viu que eu sofri uma agressão e ele vai ter uma resposta para aquilo ali. Agora, no caso da micro, essa resposta imunológica, esse processo inflamatório que a micro ela vai desencadear no nosso organismo, quanto menor ela for, melhor para mim, melhor para minha fixação, tá? Vou contar um caso aqui. Quando eu comecei, tem uns anos, eu comecei fazendo dermógrafo. E aí eu trabalhava em Araújos, né, que é a minha cidade, tem 7.000 habitantes, e fui morar em Belo Horizonte, porque eu estudava, fazia faculdade lá, de estética, e eu não tinha dinheiro para arrumar uma sala de atendimento em Belo Horizonte, né, aquele perrengue de início de carreira. Aí eu arrumei um salão para trabalhar em Belo Horizonte, e teve um dia que uma moça muito fofa foi lá fazer a micro comigo, certo?
Gente, eu lembro de ter ficado... Essa foi a micro que eu mais demorei. Eu demorei 4 horas pra fazer a micro dessa moça. 4 horas. Uma coisa que hoje eu faço em 40, 50 minutos, 1 hora no máximo, eu demorei 4 horas. Por que raios demorei 4 horas? E às vezes vocês vão entender aí também, às vezes vocês já passaram por isso. Por quê? Eu passava, era dermógrafo, né? Eu passava, fazia o fio devagarzinho e não tava pegando. Aí eu passava de novo. E não tava pegando. Eu passava mais uma vez. E aí o negócio foi inchando e a cor, não sei se estava muito claro. E aí o negócio não aparecia. Eu sei que foram 4 horas. Dentre fazer o design e fazer os fios e ter realmente terminado. Eu saí de lá como se eu tivesse atendido 15 clientes e foi só uma. É normal acontecer isso no início de carreira. Hoje, não, pera, deixa eu terminar o caso primeiro. Deu os 30 dias, a cliente voltou pra gente fazer o retoque. Não tinha um fio fixado, não tinha um fio. Não tinha um fio, não existia. E aí, cara, eu fiquei assim, gente, mas o que aconteceu pra não ter um fio cicatrizado nessa benção de pessoa, né? Hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho hoje, que eu não tinha na época, eu compreendo, assim, perfeitamente que foi erro meu, tá? Onde foi o meu erro? Processo inflamatório muito alto. Não é normal a micro ficar inchando, sangrando, não pegando pigmento. Isso não é normal. Se eu sou um micropigmentador habilitado, se eu sei o que eu tô fazendo, se eu tenho conhecimento de processo inflamatório, de fixação, de controlar esse processo inflamatório, de como agir naquela pele, de não esfregar tanto, enfim, eu tenho que saber controlar o processo inflamatório. Porque o processo inflamatório é a resposta que o meu corpo tem àquele pigmento. O meu corpo, ele não sabe que aquele pigmento é para me deixar mais bonita. Ele vê aquilo como um patógeno, ele não sabe se aquele pigmento vai me causar alguma doença. Ele quer fechar aquilo ali o mais rápido possível, porque é um corte, é uma agressão, e expulsar o máximo de pigmento que ele conseguir, porque aquele pigmento não faz parte do meu organismo, certo? Até aí, ok. Então, quando eu faço um corte, tô ali fazendo uma micro, o meu corpo vai ver, ó, tá rolando um corte ali. Ele vai levar tudo quanto há de macrófago, de célula de defesa imunológica para aquele lugar ali, para pegar esse pigmento e jogar ele fora, para dar o máximo de casquinha possível, para eu expulsar o máximo de pigmento possível. Quanto mais o meu corpo irriga, né, com vaso sanguíneo, enfim, essa região, pior é para mim. E como que ele vai irrigar essa região? Eu vou ver na hora que eu tô fazendo a micro, vai ficar bem vermelho e vai ficar bem inchado. Já viu umas micros que depois você tira a foto, tá até assim, ó, tá inchado? Altíssimo processo inflamatório. Tá inchado, tá errado. Nós, como micropigmentadores, nós devemos entender e saber como melhorar esse processo inflamatório. Mas enfim, tá inchando, tá errado. Tente não esfregar demais, não apertar demais, não repassar fio demais, fazer o mais rápido possível, porque senão se aumenta muito o processo inflamatório e diminui a sua fixação. Ponto, acabou. Agora, vamos às dúvidas que o pessoal deixou lá no Instagram, tá? Pele oleosa fixa menos? Sim, é conhecido sim que peles muito oleosas podem tender a fixar menos, tá? Por que, Tássia? Porque a pele oleosa, ela tem muito óleo ali. Então, acaba que o pigmento, ele se dissipa, ele se perde, né? Ele perde cor. Então, não é que não vá fixar. Muita gente fala assim, ai, a micro não fixou porque a pele dela é oleosa. Isso não existe, gente. Esquece isso, tá? Não fixou por erro seu. E nós vamos falar disso aqui. Pode acontecer de uma pele mais oleosa clarear muito rápido o pigmento? Pode, mas com o mesmo, o pigmento vai estar ali. Só que ele vai ficar um pouco mais claro, um pouco mais dissipado, se é que vocês me entendem. Ele não fica tão certinho, o fio não fica tão nítido. É como se tivesse usado um pigmento muito mais claro do que o que você deveria usar. Então o fio tá ali, só que ele perdeu muita cor. Isso é degradação em pele oleosa. Então não quer dizer que ele não vai fixar porque a pele é oleosa. Pode fixar sim. Agora, fez o fio a fio, deu 30 dias, o fio fixou. Você chegou na camada correta, a pessoa cuidou direitinho, baixo processo inflamatório, o fio fixou.
só que ele tá muito claro. Você pode tentar escurecer essa cor no retoque ou aí sim fazer uma shadow. Por quê? A shadow, ela já vai ficar mais clara normalmente e vai ficar bonito. Agora, o fio, se você não consegue colocar uma fio no tom da sobrancelha, que tá perdendo cor, né, durante essa cicatrização, devido ao fato da pele ser oleosa, aí realmente você não vai ter um trabalho tão bonito, tá? Agora, a pele oleosa eu não posso fazer fios. Isso também não existe. Você pode fazer, mas você vai acompanhar essa cicatrização e ver como é que vai cicatrizar a cor e tudo mais e alinhar isso aí. Se a pele é muito oleosa e eu tenho uma altíssima perda de cor, né, de pigmento, eu posso, por exemplo, usar um pigmento com uma carga pigmentária um pouco maior. Por exemplo, vocês gostam de nomes? A Ironworks é uma marca que tem uma baixa carga pigmentária. Para quem está começando, isso é ótimo, porque daí um ano o pigmento tende a ter uma fixação menor para você conseguir ter uma melhor fixação depois, porque o trabalho muda muito, né, do início para um ano, por exemplo. Mas uma pele oleosa, ou se você não é tão iniciante mais, usar uma marca com uma carga pigmentária um pouco maior, RB Colors, por exemplo, só pergunta, Prime Colors, enfim, tem vários aí no mercado, às vezes eu consiga ter uma melhor fixação, porque o meu pigmento ele tem mais cor, tá? A carga pigmentária é o seguinte, tem um potinho de pigmento e dentro daquele pigmento tem um pozinho de pigmento que é realmente a cor, tá? Aí a mistura das cores desse pozinho, que a gente chama de pigmento, com o solvente forma aquele pigmento, né? Que a gente vê no potinho, que na verdade é uma tinta, certo? Quanto mais pozinho eu ponho, maior é a carga pigmentária. Exemplo, vou beber leite com Toddy, tá? Aí eu vou colocar metade desse copo de leite e uma colher de Toddy, certo? Nesse copo aqui. Num outro copo eu vou colocar a mesma quantidade de leite, mas ao invés de uma colher de Toddy, eu vou pôr 4 colheres de Toddy. Vocês compreendem que o que tem 4 colheres de Toddy vai estar muito mais concentrado de Toddy e inclusive de cor, que vai ficar mais escuro, do que o que tem só uma colher? Então, a carga pigmentária é mais ou menos a mesma coisa. Quanto maior a carga pigmentária, mais quantidade de cor eu tenho dentro daquele pigmento e mais tempo esse pigmento dura, maior a fixação. Então, não indico pigmentos com alta carga pigmentária para quem está começando na área, tá? Quem está iniciando. Agora, peles oleosas poderia sim ser um plus, usar um pigmento com alta carga pigmentária para tentar fazer uma fio e ter uma boa fixação, certo? Quais os cuidados pós que eu uso? Usar o reparador dérmico, pode ser da Nativos, pode ser da Long Life, pode ser da farmácia que eu uso, a Primavita, pode ser reparador dérmico. Depois de 2 horas do procedimento, durante 15 dias, pelo menos uma vez por dia. Se ficar sentindo repuxando, seco, passar um pouquinho mais. Não precisa deixar babado de coisa, não necessita. Pode deixar só hidratadinho levemente, uma fina camada. Não arrancar as casquinhas. Cuidado com o vapor quente nos primeiros 3 dias, porque pode causar até uma expansão de pigmento. Não molhar por 3 dias, que isso também tem muito micropigmentador que não usa. Tem gente que não molha só por 24 horas. Tem gente que manda lavar, então isso também não é uma regra. Cada pessoa vai ter um protocolo, cada micropigmentador vai ter um protocolo. Então, esse protocolo é o que eu uso. A moça me passou outros cuidados. Está errado? Não. Cada micropigmentador tem um protocolo que usa, que acha que dá certo, que funciona. Então, não existe regra em relação a cuidados pós, tá? Posso usar nebacetim nos meus cuidados pós? Gente, a gente pode tudo, né? Mas às vezes a gente não deve. Por que eu tô falando isso? Micropigmentadores não têm aval para indicar medicamentos. Então eu, Tássia, como eu não sou médica, eu não tenho aval para indicar nebacetim, que é uma pomada farmacológica, é um medicamento. Eu também não fiz farmácia, eu não sou dentista, enfim. Então eu não tenho esse aval. Então micropigmentador deve usar reparador dérmico, que é o que eu posso indicar, né? Eu posso indicar se comprar um creminho hidratante, isso eu posso. Agora, eu não posso indicar uma nebacetim. Então, por causa disso, não se deve usar nebacetim,
tá? Porque é uma pomada farmacológica. Mas enfim, cada micropigmentador escolhe o que vai usar. Eu não vou entrar nesse mérito, porque, né, cada um sabe aí o que gosta, o que usa, o que funciona e, enfim, os riscos que estão aí pra eles. Posso usar Bepantol? O Bepantol, eu já pesquisei, eu já usei muito Bepantol, tá? Quando eu comecei era Bepantol que usava. Já pesquisei muito formulação de Bepantol e não há na fórmula do Bepantol nada, nenhum ativo, pelo menos já pesquisei muito em relação a isso. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários, porque eu vou amar saber. Nenhum ativo clareador. Só que na prática, a gente vê que ele clareia o pigmento. Então, não se usa Bepantol, tá? Porque ele tem essa função clareadora. Ele clareia muitos pigmentos. Mas, na formulação dele não tem nada disso. Mas na prática a gente vê que ele clareia, então não indico usar o Bepantol. Como saber se a profundidade está ideal para aquela pele? O corte está aqui no centro, você tem que puxar a pele, tem que ver a beiradinha da pele aqui aberta, o corte e o pigmento lá no fundo. Essa é a profundidade ideal, não pode estar sangrando excessivamente. Eu devo usar o mesmo peso de mão para todos os procedimentos? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Cada pessoa tem uma profundidade de pele, né? Eu não posso pegar uma pele madura e uma pele oleosa e ir com o mesmo peso de mão. A pele madura, além do envelhecimento natural, da perda de água, da perda de tudo naquela pele, porque a pele vai perdendo nutrientes, a pele vai perdendo elasticidade, vai perdendo colágeno, ela também perde espessura, então a epiderme fica mais fina. Então a pele é muito fina, peles maduras são muito finas, então a mão é leve. Já peles oleosas já tendem a ter uma epiderme um pouco mais espessa, então, coisa de milímetros, mas é um pouco mais espessa. Então, não existe eu ir com o mesmo peso de mão em todo mundo, tá? Ai, tá, se eu fiz uma micro, eu usei o mesmo peso de mão que eu uso nas outras clientes, mas não fixou. Possivelmente por causa disso, porque aquela pele aí pode ser um pouco mais funda. Então, você tem que avaliar em cada cliente, tá? Em cada cliente você vai avaliar aquilo ali, abrindo a pele e conferindo a profundidade do jeito que eu já ensinei 1000 vezes lá no Instagram aqui. E vou deixar esse vídeo aqui de novo, que é pra gravar essa coisa aqui na cabeça de vocês. Ó, eu abro, eu vejo o corte, eu volto, o corte fecha. Abro, eu vejo o corte, eu volto, o corte fecha. Mesma coisa em toda a sobrancelha. Abro, eu vejo o corte, fecho, o corte fecha. Profundidade perfeita. Como treinar o peso de mão para não ficar superficial? Sempre treinar, né? EVA, laranja, banana, frutas em geral, faixa smart, pele artificial, enfim. Agora, treinar peso de mão. Eu gosto que meus alunos treinem em diferentes superfícies, tá? Como assim? Treinar na pele artificial mais rígida, treinar no EVA, que corta mais fácil, treinar na banana, que corta muito fácil, treinar na laranja. Por quê? Porque aí eles conseguem sentir a diferença de uma pele para outra, né? De superfícies de treino diferentes, porque se eu treino só na pele artificial, por exemplo, a pele artificial ela é muito rígida, geralmente aquelas emborrachadas. Então eu vou ter um peso de mão maior, uma força maior, né? Uma pressão maior para eu conseguir cortar aquela pele, certo? Se eu pego com essa mesma força que eu tô treinando na pele artificial, uma pele madura e sensível, eu vou fazer um rombo naquela pele, um erro de profundidade absurdo. Então isso não pode acontecer. É por isso que a gente deve treinar a pele artificial, mas deve treinar também na banana, que a mão é ultra leve. Para eu aprender a entender e dosar a mão em cada pele. Se eu tô vendo que a pele tá cortando muito fácil, eu vou com a mão mais leve. Se eu tô vendo que eu tô com dificuldade para cortar a pele, eu vou com uma pressão um pouco maior. Então, essa diferença de superfície é muito legal. Então, como treinar esse peso de mão? Treinar em diferentes superfícies, para você ver o peso de mão e ver se tá cortando demais, se tá machucando demais essa pele, e a gente começa a avaliar nos treinos. Fiz uma micro e não fixou no início. Por quê? Vamos lá. Viu falando isso em tudo quanto é vídeo meu também de profundidade. Esse início aqui, vocês podem encostar na pele de vocês, sintam a pele de vocês.
a pele é mais espessa do que aqui. Aqui é muito fininho, olha isso, muito fino, meu Deus, é muito fino. Então, do ponto alto, aqui do meio da sobrancelha para o final, a pele é mais fina, tá? E é por isso que geralmente acontece muito do início aqui, o centro da sobrancelha sumirem, apagarem durante a cicatrização, até 30 dias. Por quê? Porque aqui, por ser uma camada mais espessa, não alcançou a profundidade ideal. Mas aqui, por ser mais fininho, alcançou e aí teve boa fixação. E aí aqui não. Então, tem que conferir a profundidade de todos os fios. Quem trabalha com microblading, a gente consegue sim conferir profundidade, então tem que conferir, tá? É por esse mesmo motivo daqui ser mais fino que a gente vê muito erro de profundidade disso, né? Da expansão do pigmento do meio pro final. Eu vou deixar uma imagem na tela, já. Mas enfim, daqui ficar normal e daqui do meio pro final expandir e ficar cinza. Por quê? Porque a pele daqui é mais fina. E aí aqui errou profundidade, ficou muito fundo, e aqui tá tudo certo com a profundidade. Então, a gente não usa a mesma pressão de mão na sobrancelha inteira. Aqui é um pouco mais de pressão e aqui é mãozinha de pena. Eu vou deixar a imagem que eu tô falando na tela para vocês verem. O erro de profundidade do meio pro final. Ficou cinza e expandiu somente do meio pro final. Uma cliente com diabetes disse que a micro antiga não fixou. A diabetes, ela é uma condição que algumas pessoas têm, uma condição crônica, né? Que a pessoa vive com aquilo ali, sempre, todos os dias. Pode dar uma controlada, né? Com alimentação, enfim, tem a insulina, tem gente que precisa de usar, tem gente que não, mas enfim, não vou entrar nesse parâmetro. A diabetes é uma condição que pode sim causar uma cicatrização diferente, porque as pessoas com diabetes geralmente têm um índice de açúcar muito grande circulante no sangue, e isso atrapalha a cicatrização, tá? Então pode ser sim que tenha atrapalhado a sua cicatrização, a cicatrização dessa cliente, né? O quesito de ter a diabetes. Então isso aí pode influenciar. Sempre que a cliente tem diabetes, a gente avisa ela antes de fazer o procedimento que pode sim ter algum probleminha de cicatrização para ela tentar controlar essa diabetes ao máximo, né? Seja com a dieta, por exemplo, que é o que funciona mais, né? Não ingerir tanto açúcar e tudo mais, mas geralmente quando tem diabetes, as pessoas não costumam cuidar muito não. Só um comentário aqui. Eu vejo que as clientes que têm diabetes, elas já acostumaram a ter, já estão acostumadas com açúcar circulante no sangue e não costumam fazer uma dieta assim para cicatrizar legal, não. É a minha experiência com clientes com diabetes. Mas pode ser feito, só avisar que pode sim ter uma diferente cicatrização e não ter tanta fixação ali. Tem como conferir a profundidade da shadow? Não tem como, tá? A única coisa que eu posso te falar é que a shadow é um beijinho, porque na fio a fio a gente consegue abrir a pele e ver o corte. Na shadow isso não acontece. Então a shadow é mão muito leve, muito leve, tá? E quantas batidinhas de shadow eu posso dar no mesmo lugar? Quando eu tô fazendo uma shadow, eu vou vir, por exemplo, uma shadow de pontilhismo fazendo batidinhas. Quantas batidinhas eu dou no mesmo lugar? Cara, não sei, não existe. Ai, toda pele você vai dar 3 batidinhas. Não é assim. O que eu posso explicar é que quanto mais vezes eu bato no mesmo lugar, mais pigmento, mais saturação de pigmento naquele ponto eu tenho, mais escuro vai ficar, tá? Quando eu quero um pigmento mais claro, eu bato menos no mesmo lugar. Mas tem peles que se eu bater 3 vezes tá bom, mas tem peles que se eu bater 5 vezes vai ficar melhor, tem peles que se eu bater 2 vezes, enfim, bate algumas vezes, limpa esse pedacinho para você avaliar naquela pele essa saturação de pigmento. O que fazer se a pele é seca e no retorno não tem fios aparentes? Gente, pele seca é ótimo para micro. Eu chamo de pele de alta saturação. Quer dizer que eu fiz o fio, ele volta exatamente igual no retoque, tá? O dia que ela volta. Pele seca não costuma dar retoque. Tem uma dispersão muito pequena de fios. Então, se você fez uma micro, a pele é seca e no retoque não tem nada, possivelmente erro de profundidade ou a cliente não hidratou essa micro no pós dela, né? No pós-procedimento. Então tem que hidratar essa pele com algum reparador dérmico para conseguir essa fixação de pigmento.
O pigmento inorgânico fixa mais em pele oleosa? O negócio do pigmento orgânico ou inorgânico é o seguinte: o pigmento inorgânico, é o pozinho, a cor dele, como se fosse várias esferas de cor, e essas esferas de cor têm espinhos. Então elas têm sim uma melhor fixação, porque elas travam mais, elas agarram mais na pele do que moléculas de pigmento orgânicos que vão ser só redondinhas. Então elas têm uma espalhabilidade melhor, tá? Mas não é regra. Isso, a gente vê procedimentos em peles oleosas com pigmentos orgânicos que ficam muito boas, muito bonitos, enfim. Outras coisas vão influenciar. Mas, tecnicamente falando pela pigmentologia, pode ser sim que um pigmento inorgânico tenda a ter uma melhor fixação numa pele oleosa. Pode ser. Fiz 2 retoques e não fixou nada. Fiz o 3º retoque, isso com dermógrafo, e voltou esfumado. O que aconteceu? Duas possibilidades. 1, erro de profundidade. Você foi com a mão levinha na primeira vez, aí não fixou. Aí na segunda você falou assim, vou pesar mais a mão. Foi com a mão um pouquinho mais pesadinha, não fixou. Aí você pensou, cara, não tá fixando, vou pesar mais a mão. Aí você fez uma mão pesadona, aí você arregaçou e colocou o pigmento na camada errada e o pigmento expandiu. Pode ser isso. Ou, segunda opção, você fez ali uma vez, deu uma passadinha, não fixou, né? Veio no retoque, não fixou. Aí na segunda vez, no primeiro retoque, você foi lá, fez de novo, não fixou. Aí no 3º retoque você pensou assim, cara, não tá fixando, eu vou cortar várias vezes o mesmo corte, repassar esses fios, botar bastante pigmento ali dentro, que agora vai fixar. Aí você cortou muito esse corte, você cortou e recortou e repassou esse fio e colocou muito pigmento dentro de um corte só, então ele tende a expandir. Então pode ser esses 2 motivos de ter causado essa expansão. Quando não pigmentou, meu pigmento é ruim? Eu escuto muito essa também. Gente, não existe isso, tá? Existe um controle de qualidade muito severo em relação aos pigmentos e não pigmentou, a culpa é sua, tá? Vamos falar de culpa? Porque eu vejo muito a micropigmentadora... Ai, não fixou, a culpa é dela, a pele dela é oleosa. Não existe isso, tá? Não é que nunca vai existir isso, mas assim, mais de 90% das vezes que não fixou, a culpa é do micropigmentador. Então, a gente tem que ser muito ético e ter estudado muito também pra gente ver se a gente tá conseguindo trabalhar numa pele legal, na profundidade correta, com os cuidados corretos, com um baixo fator inflamatório, conseguindo diminuir ao máximo o processo inflamatório daquele procedimento. Então, assim, tem milhões de pessoas que trabalham com o mesmo pigmento e fixa super bem. Então, quando não tá fixando, a maioria esmagadora dos casos, o erro é do profissional, tá? Do profissional. Aceita que dói menos, porque a gente tem que ter noção e ser éticos também, de entender que a gente também erra, que a gente também tem o que aprender, que cada dia que uma cliente diferente é um novo organismo e é uma nova aprendizagem para mim, independente se eu tô na área há 10 anos, tá? Então, a gente tem que ser ético e entender isso também. Então, os pigmentos estão aí, eles têm um teste, né, um controle de qualidade muito grande. Então, não está fixando, não é o pigmento, tá? Se você tá usando um pigmento que tem Anvisa, pelo menos, não é o pigmento. Como não cometer o mesmo erro no retoque? Se você fez uma micro, voltou no retoque e não fixou, né? Como não cometer o mesmo erro? Avaliando onde estava o seu erro no primeiro dia, né? No primeiro procedimento. Conferiu os fios? Conferiu a profundidade dos fios? Porque se não conferiu, possivelmente foi a profundidade errada. Então, conferir a profundidade dos fios. Como estava o seu processo inflamatório? Inchou muito essa sobrancelha, ficou muito vermelho, ardeu muito na cliente? Isso quer dizer que o meu processo inflamatório estava altíssimo. Então, controle o processo inflamatório no retorno do seu cliente. Às vezes, um anestésico vasoconstritor, às vezes uma espuminha, esfregar menos a área, colocar menos pressão na mão quando for pinçar. Exemplos, tá? Eu vou fazer um vídeo só de processo inflamatório, vou deixar aqui no YouTube depois. No Instagram também vou colocar. Mas o vídeo inteiro vai pro YouTube, tá? O vídeo completo. Mas enfim,
Então, avaliar onde foi o seu erro, que se não teve fixação, podem ser 3 motivos, 3 fatores, cuidados pós, processo inflamatório e profundidade, tá? Então, avaliar onde foi o seu erro no primeiro para você não cometer o mesmo erro no seu retoque. Quando clareia demais, pode ser o pigmento? Pode. Pode ser uma pele oleosa, que aí a gente tem uma migração de pigmento, uma perda de cor de pigmento muito grande. Ou pode ser sim um pigmento, não é que o pigmento é ruim, mas é um pigmento com uma carga pigmentária menor e aí não vai ter uma fixação tão legal, tá? Pode ser isso. Se não ocorrer fixação, a cor muda? Eu recebi muitas perguntas, umas 3 desse jeito. E eu fiquei indignada, porque uma coisa contradiz a outra, é uma contradição. Por exemplo, eu recebi várias perguntas assim, tipo o seguinte: eu fiz uma micro, não fixou, ficou vermelho. Ué, então se ficou vermelho, fixou. Vocês concordam isso? Que não fixou, não vai ficar cor nenhuma. Agora, se ficou vermelho, fixou, mas mudou de cor, né? Então é uma contradição. Mas enfim, é essa mesma pergunta aqui. Se não ocorrer a fixação, a cor muda? Não, se não fixou, não fixou. Não vai mudar de cor, não tem cor ali, não fixou. Agora, se fixou e mudou de cor, aí nós temos outro problema que tá lá na colorimetria, que tá lá na neutralização, que tem aulas disso aqui no canal, que eu vou deixar em algum lugar aqui ou na descrição, enfim, que é sobre colorimetria e neutralização, certo? Repassei 2 vezes cada fio e a maioria dos fios não fixaram. O que fazer? Gente, repassar fio não quer dizer que o fio vai fixar, tá? Isso, tira isso da cabecinha, tira isso do seu coração, que não é assim. A gente só repassa fio quando precisa. Eu vi que o fio não cortou, eu conferi a profundidade do fio, eu abri a pele, não está cortado, o pigmento não está lá no fundo, eu vou repassar o fio. Devagar, devagar. O fio já está cortado, não afunda, é devagar e é lento e é leve, tá? Aí eu vou repassar esse fio, ponto. Mas eu repassei 2 vezes e a maioria não fixou. Tá fazendo errado, porque além de não precisar repassar 2 vezes em fios para fixar, não sei o que, você pode causar um erro de profundidade ou uma expansão de pigmento com essa atitude, ainda assim não teve fixação. Então, a fixação, a gente tem que avaliar a profundidade, o processo inflamatório, né, ver se está inchando muito ou não. Se estiver inchando, tem que controlar isso. E os cuidados pós, então tem que alinhar tudo isso para dar certo. Repassar o fio ajuda na fixação? Se você fez um fio e o fio não chegou na profundidade ideal e você não repassar, aí você vai ter um problema de fixação. Porque o fio não tá na profundidade ideal, se você não repassar, ele tá só arranhado, ele vai sumir durante a cicatrização. Agora, se você fez um fio, ele já cortou, ele está na profundidade ideal, você conferiu, você sabe conferir, você é um profissional habilitado, você vê minhas aulas gratuitas, você fez meu curso, enfim, você sabe, você conferiu. Não precisa repassar, porque se você repassa, você pode até causar uma expansão de pigmento, tá? Então, repassar o fio ajuda na cicatrização? Sim e não. Se você vê que não cortou, você precisa repassar, senão não vai ter fixação. Mas se já cortou, você não pode repassar. Fiz a micro e inchou bastante. É normal? Não. Se essa pergunta me fosse feita há alguns anos atrás, eu diria que sim. Mas quando a gente é um micropigmentador mais inteligente, assim, de saber trabalhar melhor com as oportunidades e com os produtos novos no mercado que a gente tem, tanto de anestésico, tanto de calmante para pele, enfim, a gente consegue sim controlar esse processo inflamatório na hora da micro. Então, inchar muito não é normal e é muito ruim para a pele. Quanto maior o fator inflamatório, quanto maior a resposta imunológica, pior vai ser a minha cicatrização, pior vai ser a minha fixação de pigmento, tá bom? Então, inchar bastante não é normal, tem que controlar isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Esse vídeo fez sentido pra você, girou alguma chavinha na sua cabeça, abriu a sua mente, deixa aqui nos comentários que eu quero ver. Obrigada mais uma vez. Não esquece de seguir o canal, gente. Vocês não estão seguindo o canal, cara. Segue aqui, ó, Tassi Piezaroli, são aulas gratuitas e conteúdos exclusivos aqui do YouTube. E como sempre vou falar, custa R$0, tá? Beijo, amores, fiquem com Deus.